Hoje, o Cultura e Saber veio até a cidade de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo, para conversar com a autora Ana Ferreira sobre o livro O Protagonismo das Mulheres na Liderança. Ana, tudo bem? Tudo bem, Ilka, e você? Muito bem, obrigada. Um prazer receber você no Cultura e Saber. E antes de falar do seu livro, eu quero que você conte um pouquinho para a gente da sua trajetória. Ok. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Ana Ferreira, tenho 25 anos de experiência na área de recursos humanos. Eu sou formada em psicologia, especialista em qualidade e produtividade, especialista em neurociências e hoje eu sou co-CEO do Estado de São Paulo, da Academia de Líderes do Brasil, que é a editora do nosso livro. E eu sou empresária, tenho uma empresa de recursos humanos, além de outras coisinhas mais que a gente acaba fazendo, né? Como recursos humanos, então eu sou palestrante, eu sou mentora e por aí vai. E como que surgiu a ideia de escrever um livro sobre liderança e sobre mulheres? A ideia de escrever um livro sempre existiu, né? Eu cresci em meio aos livros porque a minha mãe foi professora de ensino fundamental durante 32 anos e o meu pai era um apaixonado por livros. Então, desde a infância, isso sempre estava aqui latente. E o ano passado, eu recebi um convite da academia para escrever um livro. Não me imaginava que escreveria sobre liderança feminina. E aí foi uma honra, né, poder começar com esse projeto. E foi um pouco assim no susto, né? Eu não estava psicologicamente preparada e comecei a escrever. E é um livro que retrata muito o nosso dia a dia, né? Porque eu estive muitos anos à frente de comandos muito masculinos dentro das empresas. E é aí nesse momento que a gente vê o tanto que nós mulheres somos fortes e capazes de fazer milhões de coisas, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Porque você falou que recebeu o convite para Isso. escrever o livro e já com um tema sugerido? Isso. Os livros da academia, a grande maioria hoje, são feitos em coautoria. Então, nós temos alguns temas e esses temas são desenvolvidos pelas coautoras que vão sendo convidadas. E eu fui convidada para escrever sobre protagonismo e liderança feminina por conta de todo o meu desenvolvimento da minha carreira e tudo mais. E nós temos outros livros que também falam sobre outros temas. Tem trajetórias profissionais, temos um livro que vamos lançar daqui a pouquinho sobre NR01, que está muito em voga no momento. E temos diversos assuntos aí que são importantes para o nosso dia a dia, né? Para o E cotidiano. como que foi esse processo de escrever um livro que trata sobre as mulheres, sobre a liderança feminina, muito sabendo que você deve ter encontrado aí no meio do caminho da sua carreira, né, situações em que as mulheres, eu não vou dizer que foram colocadas para trás, mas em que sim houve aí um machismo, talvez no recrutamento, em decisões. É. Foi toda uma experiência, né? Porque quando você começa a escrever, Ilka, você começa a revisitar muitas coisas. Então, eu comecei meio com um resumo de tudo que eu gostaria de falar em relação a esse universo. E o livro a gente faz com perguntas que vão nos guiando no decorrer do caminho para ficar mais fácil e mais coerente no momento das pessoas lerem e entenderem como é que foi. E aí, este revisitar da minha trajetória como um todo foi muito importante, quase que uma terapia, porque você vai relembrando de coisas. Então, eu me lembro do meu primeiro desafio na carreira, que foi muito complicado, com dois chefes que eram homens e chineses, que a empresa trabalhava num sentido muito diferente em termos de liberdade. Então, assim, não tinha divisória nos banheiros. Então, foram temas que eu fui revisitando isso e me lembrando exatamente porque a gente passa por muitas situações e às vezes as situações a gente nem sabe que está passando naquele momento. Depois que quando você vai revisitar aquilo, que você fala, poxa, eu acho que tinha um certo machismo aqui, eu acho que tinha uma desconfiança de que se eu seria ou não capaz.
mas eu acabei assim nem pensando muito nisso, porque eu sempre fui muito voltada para fazer as coisas, né? Sim. Então assim, meu desenvolvimento, né, minha família, então a gente sempre teve a base da ética, do caráter, então isso sempre foi muito importante para mim. E eu vivi numa época que a gente não tinha muito mimimi, né, Ilka? Assim, a gente tinha que ir lá e tinha que fazer, porque eu precisava trabalhar e eu gosto de trabalhar e eu queria fazer aquilo. Então, eu sofri, obviamente, algumas coisas, eh, mas eu passei por cima de todas elas, porque a gente precisa, dar esse toque, né? Eu acho que tem a autoestima, provavelmente a minha formação também, né, Sim. nos faz ficar mais à vontade para seguir em frente. E se tiver que brigar, a gente briga. Se tiver que calar, a gente cala. Mas o importante é sempre estar lá, né? Você falou que você seguiu em frente, mesmo, em situações onde você vivenciou ali o racismo, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas a gente sabe que é real e talvez no seu livro e neste processo de escrita você tenha sim, se deparado com essa situação muitas vezes. E aí pensando nesse tema, Ana, eu vou pedir para você fazer uma reflexão sobre a atual situação do mercado de trabalho, porque hoje esse tema ele está muito mais presente, né? Uhum. Eu não vou dizer que o machismo ele é maior ou menor do que antigamente no mercado de trabalho para as mulheres, mas eu vou dizer que o tema é mais presente e ele é mais debatido. Pensando nisso, essa situação estaria mais fácil, mais difícil? Eu acho que a situação está mais velada, né? Hoje ainda existe o machismo, mas de uma forma muito velada as empresas tentam de alguma maneira esconder que isso existe. Essa é a grande questão, porque hoje a gente fala muito sobre saúde mental, a gente fala sobre o desenvolvimento das pessoas, o treinamento, mas não necessariamente ele acontece de forma igual entre homens e mulheres, né? Então, eu acho que existe, e eu acho que é um tema que a gente tem sim que abordar, que tem que estar à luz, para que todas as mulheres entendam que não acontece só com elas e que elas possam ter voz. E quando eu digo ter voz, é poder se posicionar. Então, a mulher precisa ter dentro de si, dentro da sua autoestima, a sabedoria para saber se posicionar, porque ninguém é melhor do que ninguém. E isso tem que ser evidente, tem que ser comum em torno das empresas. Sim. E hoje eu acho que ela está mais velada, porque o tema foi propagado, né? E aí eu acho que fica um pouco mais escondido, mas ele existe sim, infelizmente. É. É uma Quando pena. você fala de se posicionar, eu também fico pensando, por exemplo, quando uma mulher fala. Se ela ficar muito nervosa é porque ela é mimizenta, é porque ela deve estar na TPM, sempre tem um motivo ali, se é um homem, eu estou falando assim de experiências vividas, é porque ele é mais enérgico, porque ele tem liderança. Então, como se posicionar, falando de liderança para as mulheres, sem ser vista, ou até sendo vista, mas ali permanecendo firme, mas sem que as pessoas achem que eu estou me posicionando ou que eu estou sendo um pouco mais dura porque eu tenho algum problema hormonal ou porque eu estou em algum período do mês. É um processo, né? Eu acho que nós mulheres temos que ir nos construindo à medida que vamos desenvolvendo a nossa carreira. Porque a gente não, salvo algumas exceções, que são pessoas que nascem líderes, né? E que têm isso já dentro de si, mas a gente, ainda que tenha isso, essa liderança nata, no momento de estar frente a frente, numa reunião de decisão, a gente precisa se posicionar. E o que é esse posicionamento? Eu acho que tem muito a ver com autoestima. Eu acho que a mulher precisa entender qual é o papel dela, e quando a gente tem domínio sobre o assunto, não tem o porquê ter medo, porque muitas vezes e historicamente a gente acabou não fazendo por medo da repressão, por medo de levar uma bronca, por medo até de não ser escutada. Então, o desenvolvimento nesse sentido de ter autoestima, autoconfiança e saber do que você está falando, né? Eu acho que é o que é realmente importante.
E hoje a gente tem muito mecanismo para poder estudar sobre isso e poder se posicionar. E a mulher, ela tem suas fases, assim como qualquer outra pessoa. A questão é como as pessoas veem. E a gente não pode, eu acho que o mais importante de tudo isso, além de fortalecer a autoestima, que é extremamente importante, é não se comparar, Ilka. Porque a comparação não é boa para ninguém em nenhuma situação. Então, eu sempre friso muito isso nas minhas palestras, com os meus mentorados e até com os meus sobrinhos, né, com a minha família, com os meus amigos, nos meus ambientes. A comparação é algo que só tende a te levar para o fundo. Então, não se compare, porque cada um é único. E não é piegas dizer isso, porque eu tenho minhas coisas, eu tenho minha formação, eu tive o meu desenvolvimento e você tem o seu e está tudo bem. Então a gente precisa entender que cada um é único e ter ali a força e a autoestima e bora e vamos que o negócio funciona. O livro ele trata desses temas, fala sobre Também essa autoestima, sobre essa construção? fala sobre autoestima, fala sobre construção, fala sobre propósito, fala sobre legado, fala sobre muitas coisas É. interessantes, é. E essa autoestima, ela pode ser construída? Porque você falou sobre comparação. E aí eu acho que, por exemplo, na nossa cultura, a comparação, ela é estimulada entre as mulheres e até um pouquinho de competição, talvez. É possível quebrar esse ciclo e reconstruir essa autoestima? Com toda certeza, com toda certeza. Porque hoje, e aí até falando um pouquinho sobre neurociência, né? eh, Hoje está determinado cientificamente que a gente consegue treinar o nosso cérebro. E a partir disso, a gente consegue sim desenvolver a nossa autoestima, quebrar crenças limitantes e se desenvolver ainda mais e nos fortalecer para poder fazer e seguir adiante. Então, é possível sim, existem muitas mulheres mentoras, tem muitas mulheres que já ultrapassaram essa barreira porque realmente é possível. É fácil? É rápido? Não necessariamente, mas que sim, é possível. Que bom. É possível. Agora, falando de liderança, né, que é o tema abordado no seu livro, existe uma diferença clara entre lideranças femininas e masculinas? Algo que vocês tenham levantado, algum dado, alguma informação? Se tem algum dado, eu não sei, mas existem nuances muito claras que normalmente existem entre homens e mulheres, porque as mulheres acabam pensando um pouco mais e olhando o todo. Os homens normalmente são mais diretos no posicionamento. Não que a mulher não seja direta, mas a mulher, antes de tomar essa decisão, ela conseguiu enxergar o todo para tomar a melhor decisão baseada em todos os fatos. Não necessariamente os homens fazem isso, porque nós mulheres temos outras capacidades, né? É um ponto forte na É um ponto liderança forte. de mulheres. Exatamente. Esse livro ele foi escrito para mulheres? Ele foi escrito principalmente para mulheres, mas ele foi escrito para as pessoas que querem ver além daquilo, né? Que querem aprender com outras mulheres. É um livro muito para jovens, por exemplo, que ainda não sabem o que querem na carreira, que estão em dúvida. Então, deixa eu ler isso aqui, porque eu posso me espelhar. Esse livro no fim do dia, é uma fonte de inspiração para aquelas pessoas que querem se desenvolver na liderança, sejam elas mulheres, homens, enfim. Por quê? Porque acho que é o que a gente tem como legado dele, que é inspirar as pessoas. Muito bem. E como é que foi o processo de lançamento? Esse livro ele é de que ano? Esse livro foi lançado esse ano, em maio desse ano. O processo de lançamento foi muito gostoso, porque a gente, como coautor, participou de todo o processo, das decisões, enfim. E aí é um momento muito especial, porque nós na academia fazemos com que todos se sintam especiais nos momentos, né? Então, desde o momento da escolha de quem será escolhido para ser chamado, para escrever, e quem vai estar ali junto. Então, a gente tem reuniões constantes com todos os coautores e os vice-presidente, presidente, os CEOs da academia. E aí culmina num dia de um lançamento especial. A gente tem um espaço bem bacana que a gente
normalmente usa para fazer esses lançamentos, e as famílias dos coautores são convidadas. Então é um momento muito especial de relembrar e de fazer com que todos fiquem felizes e contentes com tudo que está acontecendo. E você já recebeu um feedback de alguém, desde maio até agora, que tenha lido o livro ou que esteja lendo e esteja se identificando com alguma citação do livro ou que esteja sendo ajudada? Muitos, porque assim, a gente acaba, como não somos famosos e essa não é a pretensão, Ilka, a gente acaba chegando muito próximo dos leitores, né? Então, às vezes vem uma mensagem no LinkedIn: Ana, eu vi seu capítulo, que fantástico, o que você acha sobre isso? Então, tem várias coisas que eu poderia citar, e inclusive assim, de amigos meus que falavam assim: Aninha, eu não sabia que você tinha feito tudo isso. Olha que legal, Sim. né? Assim, conviveram comigo, mas nem sabiam de tudo que eu fiz, de tudo que aconteceu. E isso aqui é só um pedacinho, né? Porque são poucas laudas, mas é um retrato muito fiel do que a gente vive. Então, é assim, é bem comum que isso aconteça. É sempre bom ter esse retorno, né? Você disse que é o seu primeiro livro, que está preparando um outro, mas é bom até ter esse retorno como um resultado de todo esse trabalho que você, que a editora tiveram, de construção. É bom para saber que o trabalho deu Deu resultado e que resultado. vocês podem levar para frente. Exatamente. E estamos nessa, né? Porque tem muitos livros aí programados até o final do ano, até o ano que vem. A gente já está crescendo, não só no Brasil, mas temos a pretensão já de abrir uma filial nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal. Então, assim, o mundo está com sede da leitura, Sim. né? Eu acho que hoje tem essa questão tecnológica, mas o aprendizado vem da leitura, então isso é muito importante para a gente também nesse sentido. Ana, você falou que faz parte da Academia de Líderes do Brasil, né? E que essa academia foi quem te convidou a escrever esse livro. Conta um pouquinho mais, então, sobre essa academia para gente. A academia é um projeto do Vitor e do Silmar, que hoje são os meus sócios. Eles estavam, né, há 5 anos já programando tudo isso. Os dois são professores, eles desenvolveram também suas carreiras dentro da educação. E eles vislumbravam um projeto para desenvolver a liderança, né? E deste projeto de desenvolver a liderança veio a possibilidade de também determinar uma editora que a gente pudesse publicar esses livros. E no desenvolvimento de tudo, né, a academia agora está cumprindo 1 ano como CNPJ, mas já tem uma visão de longo prazo aí em todo o processo de desenvolvimento, de fomento dela. E quando a gente chegou, quando eles começaram a trabalhar, e eu falo a gente porque agora eu já internalizei que é assim, o público feminino acabou sendo muito maior do que o público masculino, no processo tanto de escrita como no processo de venda. Sim. E aí a gente acabou desenvolvendo muito mais os temas femininos, né? A gente tem temas masculinos, temos livros que só homens escrevem, temos livros que homens e mulheres escrevem, mas o nosso processo mesmo é poder desenvolver as pessoas para o processo de liderança. Então, além da escrita dos livros, nós temos também treinamentos de liderança. Que legal. Que, assim, são compostos por várias mentes brilhantes e cada uma vai fazendo a gestão e o treinamento de uma parte. Então, é um treinamento muito completo para lideranças. E aí, isso vai fazendo com que todo mundo possa se desenvolver também. E a gente fala de autoestima no treinamento. Tá? Maravilha. E é aqui de Jundiaí? Em São Paulo. Em São Em Paulo? São Paulo. Você disse que tem processo de expansão. Isso. A gente tem uma filial em Campinas. Em Jundiaí ainda não temos, mas pode ser o nosso próximo passo. Pode ser um dia, né? Com certeza, em breve. Muito Porque bem. é muito simples da gente conseguir estabelecer uma filial, por quê? Porque a gente só precisa de alguém que queira efetivamente desenvolver e trabalhar os nossos temas. Então, é muito simples. Sim, e é interessante, né? Porque vocês tratam de liderança, e aí você falou bastante sobre a autoestima, que é um tema que está completamente ligado, né?
quando a gente mistura liderança, autoestima, mas a gente sabe que hoje, para você construir uma autoestima, é um processo não muito fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Por meio de palestras, terapia, leitura. Palestra, terapia, leitura, eu acho que é algo que ajuda muito, é uma conexão com Deus. Eu acho que todo mundo que consegue se conectar, e aí independente de religião, né, que possa permear isso. Por quê? Porque a autoestima ela tem que transcender, né? É algo que a gente precisa mostrar para o mundo. Eu tive a sorte de ter um pai que desenvolveu muito bem a autoestima, não só minha, mas da família inteira, né? Então, tenho inúmeras histórias do meu pai, ele já está falecido há 20 anos, mas ele sempre fez isso com todo mundo. Por quê? Porque ele sempre ressaltou o nosso lado positivo e ele falava para a gente: você vai porque você consegue, você é capaz. Então, desenvolver isso para mim é até um prazer, considerando tudo que Sim. eu aprendi dentro de casa, né? Com meus pais, eu falo do meu pai, mas minha mãe também. E isso faz a diferença para a gente, né? Então, é, procurar sempre ver o seu lado, o seu melhor lado, né? Porque a gente sempre tem um lado bom. Sim. E ele está escondido às vezes, e as pessoas não conseguem enxergar. Então, muitas vezes eu falo para muitas das minhas mentoradas, porque a maioria são mulheres, eu gostaria que você se enxergasse com os meus olhos. É interessante. É. Você disse que a maior parte do seu público são mulheres. Elas procuram academia, imagino, né? E elas te encontram por meio da academia, muito para desenvolver mesmo essa questão da liderança, por sentirem que talvez. Aí eu até te pergunto como é a maioria das experiências dessas mulheres, por sentirem que no mercado elas não têm esse reconhecimento, ou para buscar esse reconhecimento a partir de atitudes que elas vão tomar depois de te escutarem, de participarem das palestras, de lerem os livros? Não necessariamente, porque às vezes a mulher ela está numa posição muito confortável em termos profissionais, né? E às vezes ela procura por quê? Porque ela quer melhorar e ela nem sabe no que ela quer melhorar, né? Entendi. E é muito o processo de quando eu desenvolvi a minha mentoria. Eu queria fazer uma mentoria, né? E aí fui fazendo reuniões, fui conhecendo pessoas e todo mundo, quando eu chegava, pessoal de marketing, você tem que ter um nicho, você tem que ter um nicho. Eu falava, mas eu não quero um nicho, eu quero pessoas, né? Eu tô aqui para desenvolver pessoas. Sim. E nesse estudo, Ilka, eu fui avaliando tudo o que acontecia. E eu cheguei à conclusão que 80% dos nossos problemas estão relacionados à autoestima e às vezes a gente nem sabe, porque você acha que você coloca que o problema é a falta do inglês, você coloca que o problema é onde você mora, você coloca que o problema é que você pega muito trânsito, mas no fim do dia, este problema tem alguma relação com a autoestima. Porque quando a gente está bem, a gente não tem a barreira, a gente só vai. E a hora que os desafios, os problemas vão chegando, a gente vai passando por eles. E parece que é fácil quando eu estou dizendo, mas não é fácil, Sim. mas é o processo. E o primeiro passo é começar a reconhecer isso. Sim. E eu tenho mentoradas que chegaram e falaram, não, eu estou aqui porque eu quero mudar alguma coisa, eu quero procrastinar menos, eu quero ser mais ativa, eu quero tomar decisão mais rápido. Mas, no fim, a dificuldade dessa tomada de decisão está relacionada com autoestima, com autoestima. Você falou agora, e aí me lembrou algumas pesquisas que eu não vou lembrar exatamente agora, nem a fonte, nem os números, mas, se não me engano, existe uma pesquisa que fala que 97% dos homens brasileiros se consideram muito bonitos. E acho que essa mesma pesquisa, quando feita com as mulheres, tem um número muito menor ali. E algumas outras pesquisas relacionadas também. Olha, você acredita que você consegue pilotar um avião? A maioria dos homens disse que sim, sendo que não é um processo nada fácil. E aí, neste sentido, já que o seu livro trata sobre o protagonismo das mulheres, você acredita que a autoestima dos homens ela é melhor construída desde a infância?
Olha que pergunta difícil, mas respondendo um pouco até por impulso, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o homem, ele é instigado a fazer o esporte de equipe, ele é instigado no futebol, no vôlei, e eu acredito que isso faz com que ele desenvolva de forma mais natural uma melhor autoestima. Ajuda, né? Ajuda, ajuda, ajuda. Agora falando sobre o livro, Ana, a gente sempre pergunta sobre o processo, né, desde você ter a ideia até você escrever, mas no seu caso você foi convidada. E aí vocês já têm uma editora. Esse processo facilitou, aliás, ter a editora facilitou todo esse processo, fazer parte da editora facilitou esse processo? Quando eu fui convidada e que eu escrevi, eu ainda não tinha sido convidada para ser sócia da editora. Ah, Eu entendi. escrevi, né? E depois do lançamento do livro, eu liguei para o Vitor e para o Silmar e que eu queria fazer uma conversa com eles, porque eu queria editar o meu livro solo. Entendi. E aí, nesta conversa com eles, é que eles me convidaram para ser sócia da academia por conta de uma visão feminina, de um posicionamento feminino, uma imagem feminina, porque até então eram só eles, Entendi. né, na liderança, né? Mas a gente trabalha 98% do nosso quadro hoje são mulheres, é composto Sim. por mulheres. Então, eh, foi um processo que foi diferente, né? Porque eu já queria isso e culminou comigo sendo sócia da Acabou academia. sendo sócia, né. Exatamente. Mas você acha que caso você não tivesse todo esse aparato, talvez, assim, da academia por trás, seria mais difícil? Se a gente vai sozinho, com certeza eu acho que é mais difícil, sim, o caminho é mais tortuoso, porque ali a gente já sabe como faz, já Sim. te dá o caminho, tem o apoio, tem os revisores que revisam tudo aquilo que você fez, te dão dicas, olha, melhor aqui, pensa nisso, neste ponto era isso que você queria dizer, então quando você tem alguém que está ali o tempo todo te orientando, acaba facilitando muito a vida, Sim. com Você certeza. também disse que quando eu perguntei se você teve algum feedback, você falou que teve vários, mas que a intenção não é ficar famosa, né. Você tem algumas profissões, já tem uma trajetória aí bem interessante, mas, por exemplo, hoje, para quem quer escrever um livro e viver disso, você que já tem essa experiência, no Brasil você acha possível? É possível, mas é muito demorado, né. Eu acho que nada do que a gente queira fazer é impossível, né. Então, tudo é possível. Qual é a questão hoje no Brasil? Editar um livro sozinho é caro, né, e colocar esse livro nas melhores livrarias ou nas livrarias conhecidas é mais caro ainda. Por quê? Porque hoje as livrarias, e me desculpe, né, a franqueza, mas eu preciso ser franca, hoje as livrarias elas só querem best-seller. Elas não querem uma pessoa que acabou de se lançar como escritor. Às vezes ela nem leu o seu livro, ela nem leu o seu menu degustação do seu capítulo, e ela não quer saber de você. Então, hoje, eu acho que a academia é uma das possibilidades para quê? Para que você possa, e aí, em paralelo, se organizar para poder viver dos livros. Mas é possível, eu acho que tudo é É possível. todo um É processo, um né. processo, é. A gente costuma Assim é muito complicado. não é tão rápido, Não. né. A gente costuma perguntar isso para os autores e normalmente eles falam que realmente esse processo não é fácil, principalmente para quem não tem esse conhecimento de procurar um editor, alguém que vai fazer a revisão, a capa, a edição do seu livro, além de não ser um processo barato. E aí quando a gente está falando de livro, a gente fala de diversos fatores, né, de educação entre elas, e o seu livro não deixa de ser um livro Sim. educativo e também de autoestima, como você está falando, né. Na verdade, o seu livro acho que faz parte dessa mentoria e que seria interessante, por exemplo, que ele fosse mais divulgado, que ele estivesse presente em mais livrarias. Exatamente. Seria muito interessante. E se fosse mais fácil, com certeza, Sim. seria uma glória para a gente. É. Mas quem está te acompanhando, quem está acompanhando a nossa entrevista, onde que pode encontrar seu livro? A gente tem um link específico, nós estamos na Amazon,
e tentando entrar no Mercado Livre. Mas Entendi. é muito difícil. Mas pela Amazon, então Pela é Amazon possível a gente comprar consegue. pelo nome do livro e entrega em todo o país. Entrega em todo o país, exatamente. Muito bem. Agora, Ana, com base em toda a sua experiência, em tudo que você escreveu neste livro, vou pedir para você deixar uma mensagem para principalmente para as mulheres, já que o livro ele trata sobre o protagonismo das mulheres que se interessem em ler o livro ou não, mas que se interessam, por exemplo, por esse tema que você falou, que é essa construção da autoestima e também até por liderança. Nossa, esse Não precisa ser nada planejado, não, pensado. não é planejado, é que para mim, assim, eu gosto muito de falar com mulheres, né? Eu tenho me desenvolvido muito neste espaço, né? Não só com o livro, mas com tudo, com a vida. E o que eu gosto de dizer sempre é: não se compare e não desista, porque o caminho é tortuoso. Mas se você ficar aqui parada, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, um passo depois do outro, um passo depois do outro, que a gente chega onde tem que chegar. É o caminho, né? É o caminho, é. E o caminho, assim, desfrutem do processo, porque o processo é difícil, tem um monte de desafio, tem um monte de não, né? A gente recebe um monte de nãos todos os dias. Mas quando você recebe um não e você ultrapassa esse não, quando você chega onde você queria, assim, é maravilhoso, né? Então, desfrutem o processo. Eu gosto muito dessa palavra, porque é o que faz com que a gente realmente consiga chegar onde quer. Para não achar que a solução está lá só no cume, né? No fim do túnel. Tá certo. Exatamente. Ana, muito obrigada pela sua participação. Prazer. E você que está em casa, se perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube Rede Alesp. A gente se encontra em breve na programação. Até mais!